Dávila. São vários assuntos importantes. Você, claro, é sempre o nosso convidado especial. Após o Brasil, Chile, Nicarágua e Venezuela repudiarem os ataques dos Estados Unidos contra instalações nucleares do Irã, o governo de Donald Trump afirmou que os países da América Latina precisam decidir de que lado estão da guerra. A declaração foi dada por uma funcionária do Departamento de Estado americano na véspera da Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos, que começa no dia de hoje. Segundo a gestão Trump, o conflito é uma grande oportunidade para que os países da região definam se vão apoiar um regime que patrocina o terrorismo ou que postura vão adotar a partir de agora. O presidente argentino Javier Milei, do Paraguai, Santiago Peña, foram os únicos da América Latina a condenar publicamente o Irã. Bem, vários aspectos para a gente trazer das manifestações de países da América Latina, da maneira como os Estados Unidos se posicionaram, mas também o que está em jogo nesse momento. Chamar o Roberto Mota, Apostos ao vivo lá no Rio de Janeiro. Mota, seja muito bem-vindo. Ótima noite a você. Estamos acompanhando as últimas informações desse conflito, mas também as várias repercussões e a postura adotada por alguns países. E aí teve a manifestação de alguns países da América Latina e essa crítica feita pelo representante do governo de Donald Trump. Mota. Mais uma vez, a gente tem que enfatizar a distinção entre países e governos. Boa noite, Caniato. Boa noite, meus colegas de bancada. Boa noite, nossa audiência. A América Latina não está dividida entre apoio e repúdio ao ataque dos Estados Unidos. Os governos dos países latino-americanos é que têm posições variadas. Não há surpresa nenhuma. A crise mundial de liderança chegou na América Latina há muito tempo. Há inúmeros governos populistas que seguem uma narrativa ideológica simplificada. Segundo essa narrativa, os Estados Unidos são a grande potência opressora. E o Irã, a Venezuela, Cuba, Nicarágua e a Coreia do Norte representam a resistência. Essa versão não é só simplificada, ela também é absurdamente errada. Os Estados Unidos são o regime democrático republicano mais antigo do mundo. A Revolução Americana de 1776 precedeu em 13 anos a Revolução Francesa. A Declaração de Independência dos Estados Unidos diz que todos os homens têm direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Essas palavras foram escritas por um dos pais fundadores dos Estados Unidos, Thomas Jefferson. Por coincidência, foi durante a presidência de Thomas Jefferson que os Estados Unidos lutaram a sua primeira guerra no exterior contra países do norte da África, que sequestravam e mantinham como escravos cidadãos americanos. A primeira guerra externa dos Estados Unidos foi travada contra países muçulmanos. Estados Unidos pedindo que os países da América Latina decidam de que lado estão no conflito no Oriente Médio. Chamar o Luiz Felipe Dávila também com a gente. Dávila, seja bem-vindo. Ótima noite a você. Quais são as reflexões que nós devemos fazer em relação ao questionamento e à pergunta feita pelo representante do governo norte-americano a respeito do posicionamento dos países da América Latina em relação ao conflito no Oriente Médio? Dávila. Caniato, vamos começar os pingos nos is dando um conselho para o governo americano. Ignore a América Latina. A América Latina é um continente absolutamente irrelevante. O que se fala e o que se faz aqui não tem nenhuma importância no globo. É um continente que ainda vive de um passado revolucionário esquerdista, que ainda vê os Estados Unidos como essa potência imperialista e todo mundo que se alia aos Estados Unidos como um aliado do imperialismo. É um discurso velho, um continente insignificante e totalmente irrelevante para o mundo. O que sobra é um continente que exporta commodity para o resto do mundo, mas a sua relevância é zero, principalmente por ter lideranças tão medíocres comandando os países.
O Henrique Kriegner, que vocês acompanham em alguns programas e telejornais aqui da Jovem Pan, hoje com a gente aqui em Os Pingos nos Is. Kriegner, seja bem-vindo, ótima noite a você. Quero destacar para você e para a nossa audiência qual foi a manifestação dessa funcionária do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Ela concedeu uma entrevista coletiva, foi demandada por jornalistas e ela deu a seguinte declaração, vou abrir aspas. É uma grande oportunidade para que os países da região, da América Latina e também do Caribe, se deem conta de que lado eles vão ficar, se vão apoiar a um regime que é patrocinador estatal do terrorismo, fazendo menção ao Irã, ou que postura vão tomar, fechando aspas. Enfim, queria sua análise e avaliação acerca desse questionamento, essa manifestação da representante, mas também de que maneira esses países da América Latina costumam se expressar e por que, aos olhos de muitos, eles parecem estar do lado do Irã. Na verdade, Caniato, boa noite a você, a todos que nos acompanham e também aqui os colegas de bancada. Eu assino embaixo no que disse aí o Dávila. A relevância geopolítica e também estratégica da América Latina e dos países que aqui estão é realmente bastante baixa se comparado aos demais do cenário internacional. É claro que a gente está à frente em alguns aspectos dos outros, mas em muitos outros, especialmente na questão de relevância no sistema internacional, nós estamos para trás. Vamos lembrar que o Brasil, por exemplo, intencionalmente fica para trás. Quais são os 3 critérios que garantem que um país tem uma relevância e uma preponderância no cenário internacional? Nós estamos falando de território, população e nós estamos falando de armas, nós estamos falando de poder bélico. Nós temos território, somos um país continental, nós temos uma população bastante expressiva também, e apesar de estar em queda, mas nós não temos investimento em questões militares, armamento e inteligência. Isso nos deixa na rabeira, isso nos faz ser comparados como a Bolívia, com outros países aí que também não são relevantes, o Peru, não são relevantes para o cenário internacional como um todo, quando nós deveríamos sim estarmos sendo comparados com outros países que têm uma expressão, apesar de serem bastante regionalizados, como por exemplo a Índia, como por exemplo também nós estamos falando aqui exatamente do próprio Irã. Então, nessa questão, a gente fica muito para trás de forma intencional, infelizmente. Mas vamos analisar também que esse pedido dos Estados Unidos é um convite à reflexão, porque a postura ideológica da América Latina já se dá tanto pela sua história quanto pelas declarações recentes dos nossos líderes, inclusive aqui do nosso presidente Lula, aqui no Brasil, né? Uma postura aliada com aqueles que estão errados. Aliás, o presidente Lula, no cenário internacional, tem uma tradição e uma celeridade em se aliar com aqueles que estão do lado errado, aqueles que estão financiando o terrorismo, aqueles que estão adotando retóricas agressivas que pedem pela aniquilação de sociedades. Esses aí, o Brasil, debaixo do presidente Lula, tem uma facilidade muito rápida. Os outros que estão desenvolvendo tecnologia, aqueles que buscam pelo avanço, aqueles que prezam pela liberdade, pelo livre comércio, por alguma razão parece que o governo do PT não quer se aliançar a esses. Então acho que é um convite mais dos Estados Unidos de que os países da América Latina venham refletir nessa decisão. E também um convite à sociedade desses países, porque é que nós elegemos ainda partidos que pensam tão diferente do restante da população, porque uma coisa eu garanto, esse pensamento defendido pelo governo brasileiro atualmente de se aliar aos errados, ao lado violento da história, não é ecoado pelas ruas do Brasil. É interessante esse tipo de discussão e essa análise feita pelos nossos comentaristas. Queria só estender essa discussão para o Mota também fazer uma reflexão sobre os impactos de um posicionamento de uma nação ou dos governantes de uma nação para a sua população. Porque, assim, o Dávila e o Kriegner falam em irrelevância geopolítica, irrelevância diplomática dos países da América Latina, mas ao adotar uma postura que se confunde com o apoio a um país que patrocina terrorismo, isso não pode causar uma confusão interna, pelo menos com parte da população, Mota? Porque daí o que a gente observa parece muitas vezes um estímulo para que parte da população questione o direito de Israel de existir e de se defender. Aí é a hora de usar aquele termo
que eu detesto, Caniato, mas que nesse momento me parece muito adequado: desinformação. Os governos que promovem uma postura como essa estão promovendo a desinformação de uma grande quantidade dos seus cidadãos. Acho que você levantou um ponto muito importante. Eu concordo com meus dois colegas. Do ponto de vista da geopolítica mundial, esse posicionamento é completamente irrelevante. No máximo serve para alimentar algumas piadas, caricaturas feitas lá fora sobre esses governos. Agora, do ponto de vista interno, isso tem um significado nefasto e relevante. Primeiro, é esse que você levantou. Isso desinforma os cidadãos. Ainda existe uma grande quantidade de pessoas que olha para o governo e imagina que lá estão pessoas mais preparadas, pessoas experientes, pessoas instruídas. Afinal, são elas que estão comandando a máquina do Estado. E aí essas pessoas tendem a achar que qualquer posição que venha do governo deve ter algum estudo por trás, deve ter uma reflexão profunda. E muitas vezes não tem. A outra consequência nefasta, Caniato, é legitimizar posições políticas de ativistas, de parlamentares, que vão na contramão do que o mundo percebe como sendo o correto, o justo, e isso também tem um efeito muito nefasto. Isso alimenta sentimentos que são muito prejudiciais às pessoas, isso alimenta uma visão do mundo que ainda está parada na década de 1980. Isso alimenta essa visão dos Estados Unidos como sendo um país imperialista, malvadão, e essa ideia absurda de que países como, de que regimes como, melhor dizendo, da Nicarágua, de Cuba, da Coreia do Norte e do Irã, têm alguma coisa a oferecer às pessoas que não seja terror, opressão, preconceito e uso indiscriminado da violência. É inconcebível que pessoas que passaram a sua carreira inteira, a sua carreira política, dizendo que defendem as minorias, que são a favor dos direitos humanos, ainda hoje fazem discursos louvando o Estado democrático de direito, os direitos humanos, e apoiam países que são os primeiros na fila de violação de direitos humanos. Então, isso é um nível de hipocrisia insuportável. No longo prazo, esse projeto político não tem futuro nenhum. O que preocupa realmente é o curto prazo, porque isso justifica e viabiliza correntes políticas aqui dentro do país que a gente não pode classificar de nenhuma outra forma a não ser como radicais extremistas. Pois é, e claro, Dávila, que eu dou esse exemplo pegando o posicionamento daquele governo de ocasião e de que maneira isso acaba interferindo na reflexão da sociedade ou de parte da população daquele país sobre um conflito que acontece em uma outra parte do mundo, mas isso também pode contaminar, inclusive, o debate público, né? É preciso também lembrar a nossa audiência que nesse fim de semana viralizou a manifestação de uma jornalista. Ela fez um questionamento para um colega de programa, comparando os artefatos de Israel e do Irã, né? Querendo dizer que o do Irã não tinha efeito nenhum, chegava a ferir algumas pessoas, ou uma mortezinha aqui, outra acolá. Pegou super mal essa manifestação dela, teve que se desculpar depois nas redes sociais, mas o que eu quero dizer com isso, Dávila, é que é um debate assimétrico, né? Parece assim, 70% de um lado de um país que tem um posicionamento super questionável, e aí a menor parte ali dando sangue para tentar apresentar a realidade. Enfim, queria que você trouxesse também seu ponto de vista, Dávila. Bom, Caniato, primeiramente, a política externa é um assunto que não está no radar do brasileiro médio. Aliás, veja
a cobertura internacional nos principais jornais brasileiros. É insignificante. Tem menos página cobrindo notícia internacional do que cobrindo futebol, qualquer outra atividade. Então, assim, a política externa não é nem bem coberta pela imprensa brasileira. Ela só aparece no noticiário no momento que tem uma guerra, que tem um confronto, né? Então, nós já temos uma mentalidade insular. Com esse chantilly do subdesenvolvimento ideológico marxista, é pior ainda. Então, no fundo é o seguinte, o que sobrou da política externa brasileira durante muito tempo é que o Itamaraty era formado por pessoas que pensavam numa política de Estado. E aí, só para completar uma coisa interessante que o Henrique estava dizendo sobre o poderio estrangeiro, nós podemos também classificar, como dizia o meu ex-professor lá de Harvard, o Joseph Nike, que escreveu o livro, é o poder suave, o soft power e o hard power. Hard power é isso, é poder bélico, é poder econômico. E o soft power, que é o poder suave, é o poder da persuasão, do encantamento. O Brasil sempre foi bom na diplomacia no soft power. Tanto foi bom que o Brasil sempre teve destaque e foi reconhecido para demais países como um habilidoso corpo diplomático na construção de consensos. Mas isso acabou. Esse grande patrimônio do Itamaraty, uma tradição do Itamaraty desde o seu grande fundador, Barão do Rio Branco, foi jogado na lata do lixo, Caniato. Hoje, a diplomacia serve ao governo do dia, não mais ao Estado brasileiro, não mais ao povo brasileiro. Tornou-se mais um apanágio da militância política. E eu vejo ainda essa antiga geração de diplomatas, o Mota deve cruzar com vários deles aí no Rio de Janeiro, eles estão absolutamente constrangidos por esse papel ridículo que a diplomacia brasileira exige que eles performem. Eles são totalmente contrários, mas eles são servidores bem treinados. Tal. Aliás, só um parênteses aqui, uma das maiores desgraças que aconteceu para a diplomacia brasileira foi tirar o Itamaraty do Rio de Janeiro, porque pelo menos eles tinham aula de civilidade, como é que se comporta, o que é importante no mundo. Levar o Itamaraty, o Rio Branco, para Brasília foi um desastre total, e só agora nós estamos percebendo isso. Então, eu espero que o próximo presidente da República vai dar uma enorme chacoalhada no Itamaraty, recuperar essa grande habilidade do corpo diplomático de usar o tal do poder suave, do soft power, levar de volta o Rio Branco para o Rio de Janeiro para começar a formar gente decente e aí recuperar esse papel da diplomacia de Estado.